Ubuntu. Eu sou porque nós somos. Essa palavra africana, de significado profundo sobre coletividade, não só inspirou uma filosofia, mas também deu nome a uma das distribuições Linux mais famosas do mundo. Agora vem comigo que eu vou te contar como tudo começou. A história começa com Mark Shuttleworth, um jovem sul-africano que, nos anos 90, fundou uma empresa de segurança digital chamada Thought. O sucesso foi tão grande que, em 1999, ele vendeu a empresa por uma fortuna, cerca de 575 milhões de dólares. Com liberdade financeira total, Mark poderia ter feito qualquer coisa. E ele escolheu algo extraordinário: ir para o espaço. Em 2002, após um intenso treinamento na Rússia, Mark embarcou na missão Soyuz TM-34 e se tornou o primeiro africano a viajar para o espaço, passando 8 dias na Estação Espacial Internacional. Mas essa não foi apenas uma aventura turística. Lá de cima, olhando para a Terra, ele teve uma experiência transformadora. Em suas próprias palavras, ao observar o planeta, ele entendeu como a tecnologia podia e deveria ser usada para um benefício coletivo. Ele viu um mundo sem fronteiras, onde a colaboração era essencial para a sobrevivência. Foi essa perspectiva que cristalizou uma ideia que já germinava em sua mente. Ao retornar à Terra, Mark decidiu usar sua fortuna para criar algo que espalhasse esse espírito colaborativo e de acesso universal. Ele não queria apenas mais um software, queria uma ferramenta que democratizasse a tecnologia, especialmente em países em desenvolvimento. O plano começou a sair do papel em 2004. Em uma viagem à Antártica, Mark passou meses analisando arquivos e comunidades de software livre, como o Debian. Ele estava reunindo conhecimento e talentos. Ao voltar, fundou a empresa Canonical e anunciou um projeto ousado: construir um sistema operacional que fosse 100% gratuito, acessível e construído com e para as pessoas. Assim nasceu o Ubuntu. A ideia era aprimorar a sólida base do Debian, tornando-a mais amigável e completa. Em apenas 6 meses de trabalho intenso, no dia 20 de outubro de 2004, eles lançaram o Ubuntu 4.10, Warthog. Era um sistema completo em um único CD, interface gráfica moderna, navegador, suíte de escritório, tudo pronto para usar. E o melhor, totalmente gratuito. O impacto foi imediato. O programa Shipit, que enviava CDs grátis pelo correio para qualquer lugar do mundo, foi um fenômeno. Pela primeira vez, milhões de pessoas tinham um Linux acessível em suas mãos. A comunidade explodiu com fóruns, traduções e eventos. O Ubuntu rapidamente se tornou a porta de entrada recomendada para o mundo Linux. O projeto cresceu com uma regra de ouro: lançamentos novos e previsíveis a cada 6 meses, e uma versão LTS, com suporte de longo prazo, a cada 2 anos para quem precisava de máxima estabilidade. Isso conquistou não apenas usuários comuns, mas também empresas. E assim se criou uma comunidade global da noite para o dia. Mas com o tempo, conforme o projeto crescia, a visão também expandia. E a partir daqui, não era mais só sobre o Mark, era sobre a direção que toda a empresa Canonical decidiu tomar. O Linux é livre, e deixar o like e se inscrever aqui também é de graça. Então já clica no gostei e garante sua inscrição para se manter atualizado. Agora, vamos entender como o Ubuntu tentou ir muito além do desktop. Por volta de 2010, com o Ubuntu já consolidado, a liderança da Canonical sentiu que o desktop Linux estava estagnado, apenas replicando modelos antigos. A ambição deles era radicalmente maior: a convergência. Convergência era o sonho mais ambicioso, o único sistema operacional para todas as plataformas, do smartphone ao desktop, do servidor na nuvem aos dispositivos de IoT. Para realizar isso, a Canonical não poderia apenas seguir o fluxo. Ela precisava criar suas próprias tecnologias, mesmo que isso significasse nadar contra a maré. Em 2011, veio o Unity, uma interface completamente nova que mudou paradigmas para otimizar espaços e preparar o caminho para telas touch. A reação foi a mais divisiva possível. Enquanto uma parte da comunidade via inovação corajosa, outra via uma mudança brusca e impositiva. E as decisões contrárias ao consenso da comunidade não pararam por aí. Enquanto todo o ecossistema Linux começava a se unir em torno do Wayland como o futuro substituto do antigo servidor gráfico X11, a Canonical anunciou seu próprio projeto, o Mir. A justificativa era técnica. Eles precisavam de algo moldado para a convergência, mas a decisão foi vista como controversa e isolada, uma ruptura no esforço coletivo em torno de um padrão único. O ápice dessa estratégia foi o Ubuntu Touch em 2013. A Canonical entrou em um mercado de smartphones já dominado pelo Android e iOS. Assim como o Windows Phone da Microsoft,
O Ubuntu Touch tinha uma proposta elegante e diferente, mas esbarrou na barreira intransponível da falta de ecossistema de aplicativos essenciais. Sem os apps populares, a batalha comercial estava perdida antes mesmo de começar. Nessa mesma época, outra decisão da Canonical causou furor, uma integração na busca do Unity que mostrava resultados de compras da Amazon. Para muitos usuários, isso parecia um spyware, uma quebra de confiança. A pressão da comunidade foi tão intensa que a Canonical, em uma rara revisão pública, tornou o recurso opt-in, ou seja, desligado por padrão. Em 2017, a Canonical fez um anúncio pragmático. Reconhecendo que a convergência para dispositivos móveis não conquistaria o mercado, eles encerraram o desenvolvimento do Unity e do Ubuntu Touch. O foco retornaria ao núcleo de sucesso, o desktop e principalmente o Ubuntu Server, que já dominava a nuvem global. Mas a vontade de inovar de forma proprietária não desapareceu. Ela se transferiu para uma nova tecnologia, o Snap. Criado inicialmente para IoT e servidores, o Snap é um formato de pacote que traz o aplicativo e todas as suas dependências em um container seguro e com atualizações automáticas. A Canonical investiu pesado, e os Snaps melhoraram muito nos últimos anos. Abertura mais rápida, melhor integração temática e mais controle. Para a empresa, esta é a evolução lógica e segura para distribuir software. Porém, para uma parte significativa da comunidade, o Snap representa outro caso de reinvenção da roda. Afinal, já existia o Flatpak, um formato similar criado de forma mais comunitária e descentralizada. A imposição gradual dos Snaps no Ubuntu, como no caso do Firefox, com a Snap Store controlada pela Canonical, foi vista por muitos como mais uma tentativa de criar um ecossistema fechado dentro do mundo aberto. A reação foi tão forte que distribuições como Linux Mint, derivada do Ubuntu, bloquearam os Snaps por padrão em protesto. Esse ciclo, uma ideia ousada da Canonical seguida de resistência feroz à comunidade, fez com que muitos usuários abandonassem o Ubuntu no desktop. A sensação de que a empresa priorizava sua visão sobre o feedback dos usuários foi desgastando a relação. Até hoje, muitos têm saudade do Unity, com projetos comunitários como o Ubuntu Unity mantendo a chama acesa, provando o carinho que aquela ideia gerou. Apesar de todas as controvérsias no desktop, é crucial entender: o Ubuntu nunca deixou de ser um gigante. Ele é, sem dúvida, uma das distribuições Linux mais importantes e utilizadas do mundo. O Ubuntu Server é o sistema operacional mais utilizado em nuvens públicas como AWS, Azure e Google Cloud. Ele é a base de incontáveis servidores, containers Docker e clusters Kubernetes pelo planeta. No desktop, ele mantém uma base de fãs gigantesca e leal, especialmente entre iniciantes e profissionais que valorizam suas versões LTS, super estáveis. O Ubuntu realizou, de forma inédita, o sonho de levar o Linux para as massas no início dos anos 2000. A Canonical, com seus acertos e erros, ousou pensar grande como nenhuma outra distro ousou. Sua história de 20 anos é a prova de que um projeto de código aberto pode ser impulsionado por uma visão corporativa ousada, mas que seu sucesso duradouro e seu verdadeiro significado dependem da comunidade que o abraça, critica e, no fim, mantém vivo. Eu sou porque nós somos. Essa filosofia africana não é só o nome do Ubuntu, ela é o espírito do código aberto. Não é um projeto só de uma empresa, é um projeto de uma comunidade. Uma comunidade que às vezes aplaude e muitas vezes critica. E foi dessa tensão que nasceram suas maiores mudanças. O Ubuntu pode não ter revolucionado o Linux sozinho. Afinal, essa é uma história escrita por milhares de projetos. Mas sem dúvida, ele foi um dos capítulos mais importantes, que tornou esse mundo Linux acessível para milhões de pessoas. E agora, eu quero ouvir de você. Qual é a sua história com o Ubuntu? Conta tudo aqui nos comentários. Se gostou do vídeo, deixa seu like e faça parte da nossa comunidade se inscrevendo no canal. Valeu pelo seu tempo. Até a próxima!